todos está de volta. E agora você confere a segunda parte da entrevista com o talentosíssimo artista plástico Guaci Mansoures. Agora com a Naira. Estamos de volta aqui na NGT, recebendo esse artista ilustre, que é Guaci Mansoures, e nós temos a honra de trazer para vocês. Guaci, vamos lá. Qual a sua obra favorita? De todas que eu fiz, é a primeira. Todos os filhos são todos importantes, são todos bonitos, né? Mas o Cristo, a face de Cristo, é a que mais me comove. Lindo isso, nossa, profundo, perfeito. Adorei saber disso. Mas quais os materiais que você utiliza para fazer essas obras, para confeccionar essas obras que você tem? Normalmente eu uso metal cru, ferro, chapa crua, chapa galvanizada, uso também muito alumínio e cobre e latão, que é um material nobre, também é um material amarelo. Bom, você já falou do Cristo, mas tem alguma outra obra que você tenha assim, um orgulho imenso em ter criado, em ter realizado, ou ter reproduzido? De todas essas obras minhas, no momento, a que mais chama atenção é o chamado Senhor dos Metais, que é uma obra que eu faço com 6.856 pregos aproximadamente. Ela chama mais atenção pela imponência, pelo tamanho, e por ser pregos, eu dei esse nome Senhor dos Metais, porque prego é um material e cravo, são peças mais antigas da humanidade. Então, por isso, esse nome é o Senhor dos Metais. Guaci, já falamos do Cristo, já falamos de outras obras, mas tem alguma outra obra que você tenha retratado algo que tenha ligação religiosa também, que te chamou muita atenção e que fez a sua obra crescer ainda mais, o seu trabalho aparecer ainda mais? Sim, eu fiz um São Jorge, né? Ele tem 2 metros e pouco de altura, são compostos, na verdade são 3 esculturas, né? Porque é o cavaleiro, o cavalo e o dragão. É uma obra que eu não havia feito e eu fiz vendo apenas como arte e o cliente viu como São Jorge, como algo religioso importante para ele, mas para mim, além da escultura em si, arte pura, plena. São Jorge foi muito bom. Fiz também uma outra peça retratando as esculturas da Bahia, um tempo atrás para o Carnaval, essa foi uma outra obra também. Maravilha! E no Carnaval essas esculturas entraram em que agremiação? Essas do Carnaval entraram na Portela em 2012. Bem recente, então. Foi em 2012, foram 8 esculturas retratando as esculturas que há em Salvador da Bahia. E eu fiz são peças parecidas, né? Uma réplica para que fosse colocada no carro alegórico, já que é impossível colocar aquelas peças lá. Então eu fiz um material mais leve, que é alumínio, mas uma peça bem original, que até as pessoas de Salvador, que vieram do governo de Salvador, viram realmente a imagem que eles têm em Salvador, eles viram. Foi muito importante, porque foi feita uma obra em que as pessoas viram que realmente eles tinham lá na terra deles. Foi muito legal aquilo. Bom, deu orgulho, né? Muito, Eles ficaram muito orgulhosos e você ainda mais envaidecido porque ver a sua obra admirada realmente. Mas eu tenho certeza que as pessoas querem saber uma curiosidade. Quanto tempo demora para executar uma peça dessas? Vamos por baixo. Vamos numa obra não tão grande quanto o São Jorge, mas uma das suas peças, em média, leva quanto tempo para ser executada? Olha, dependendo do tamanho e do grau de dificuldade, eu levo entre 10 até 20 dias. Eu fiz há pouco tempo, foram 4 cavalos de aço inox, tinham 5 metros cada um, e me consumiu mais de 60 dias para que fossem feitos todos os 4 cavalos. Então vamos ver a média em torno de 16, 17, 18 dias cada cavalo daquele. Uma peça imponente e que tomou bastante tempo cada peça. E o que mais te inspira, Guaci? O que mais inspira é ver no final a peça pronta. Quando você começa a fazer e vê aquela obra e imagina como ela vai ficar, e aí eu começo a desenvolver, começo a criar e acho um caminho e aquilo me dá inspiração naquela obra para ser feita. Então eu tenho uma pergunta para você, porque qual o processo criativo que você caminha para conduzir toda a arte, colocar em prática isso e fazer com que os seus primeiros pensamentos tomem forma? Por exemplo, eu fiz há uns anos atrás um navio náufrago, é um cargueiro. Ele é todo comido, todo deformado, em cima de um banco de areia. Então, quando eu tive essa ideia, eu peguei o carro, fui pela ponte Rio Niterói para olhar os navios que ficavam ancorados e parados, e até muitos ali mesmo, já abandonados na Bahia.
E aí voltei, fiz um desenho e comecei a desenvolver aquele navio. É um navio náufrago, ele é todo encalhado, como se estivesse no fundo do mar, todo comido, todo destruído, coitado. Porque a arte não é só o bonitinho, não é só o colorido, existe também essa parte degradada. E como eu trabalho com metal, com ferro, achei que seria interessante uma peça que faz muito sucesso em todo lugar que ela está. Imagina, deve ser realmente lindo. Mas qual o tipo de público, quais as pessoas que mais se interessam, que mais procuram pelo seu trabalho? Além dos admiradores, é claro, mas eu digo em termos da procura mesmo do artista, do trabalho, procurar as obras, adquiri-las. Você tem uma noção disso, de qual tipo de nível de pessoas que conseguem adquirir as suas obras? Olha, é curioso porque eu faço um trabalho que todas as pessoas gostam, muitas pessoas gostam. Mesmo aquela que às vezes é uma obra que custa muito mais cara, que ela não possa adquirir, ela sempre pede alguma coisa e eu, dentro de uma normalidade, procuro atender, fazer. Então existe nível todas as pessoas, né? Não existe um nível só para trabalhar para A, para B, não. Todas as pessoas gostam, às vezes ela quer um arranjo de flor que seja feito em metal dentro daquele estilo que eu trabalho. Então eu procuro atendê-la e faço um arranjo de flor em metal para que ela tenha aquela obra. Como um quadro que eu tenho já foi me pedido uma vez na secretária, e fez, poxa, um quadro maravilhoso que eu gostaria que fosse todo de flor. Aí eu falei, tá legal. Aí fiz para ela um quadro só de folhas, como se fosse folhas mortas, mas todos em metal, em chapa. E aquilo ficou uma coisa, não ficou cara e ela amou a obra e ficou realmente muito bonita. Olha, Guaci, eu estou realmente admirada com o tamanho realmente do seu trabalho, da sua desenvoltura também, porque é muito acessível às pessoas. Eu tenho certeza que todos estão amando essa entrevista. Mas qual o seu maior sonho como artista plástico? Como artista plástico, o maior sonho seria ter um reconhecimento maior, principalmente dentro do nosso país, né? E fazer algumas viagens aos países históricos. Como eu gosto muito de história, sempre fui ligado à história, conhecendo um pouco mais de Turquia, de Roma, de França, os países que têm muito a nos mostrar, a nos oferecer. Esse é o maior sonho ainda de vislumbrar, e tenho certeza que lá eu conseguiria ter umas ideias para desenvolver muito mais o meu trabalho. Bom, e você já fez algumas exposições? Como você trata esse seu trabalho, como você mostra esse seu trabalho, como você traz o público até o seu trabalho? Você já realizou algumas exposições e o que você já tem aí nesse currículo? Já, o meu currículo maior de arte mostrado ao público é o Carnaval, né, que passa para muitos países durante o Carnaval. E as minhas obras particulares, eu já fiz algumas exposições no Rio de Janeiro, e foram muito bem recebidas pela população. E espero continuar fazendo, principalmente nessa linha onde você coloca em alguns lugares que as pessoas têm um acesso fácil, não ficam presos só em galeria de arte. Se você pudesse nomear a tua arte, né, com algum sentimento, que sentimento seria esse que retrataria as suas obras? Acho que é o prazer. É o prazer de fazer. O prazer é fundamental. Acho que o prazer diz tudo. Então, trabalhar por amor vale mais a pena do que por dinheiro? O dinheiro é necessidade, não é o prazer. O dinheiro é uma necessidade. O importante seria que você pudesse fazer a arte sem ter que receber por ela. Só por si só a arte seria importante para todos. Bom, estamos chegando ao final, mas nós temos uma exposição que está sendo exibida agora. Onde é? Como encontrar? Quais os horários? O que você tem para nos dizer dessa exposição e qual o nome dessa exposição? Afinal, é uma série de exposições ou essa é uma exposição única? É uma exposição no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde nós temos lá 12 obras, incluído um quadro que é muito interessante, feito de metal, todo de metal, está em alto relevo. E o nome da exposição é Oceano dos Metais, que é a obra maior que eu tenho no local, que é a exposição desse Oceano dos Metais, é uma escultura feita com mais de 6.800 pregos. Então, dá um telefone de contato, porque as pessoas precisam saber. Facebook, se tiver? Face Guaci Monsores. Que maravilha. O telefone é o 8737-3675. Felicidade. Rio para Todos traz para vocês. Um beijo no coração. Continuamos aqui. Gente, o nosso tempo estourou.
Mas não fiquem preocupados que na semana que vem nós estamos aqui novamente. Se quiser conferir esse e outros programas da NGT, é só acessar o site redengT.com.br e acessar a página no Facebook da NGT Rio. E não se esqueçam também de acessar e curtir a página do Rio para Todos no Facebook. Lá vocês ficam por dentro de tudo que rola no programa, nossas fotos, nossas pautas, tudinho sobre Naira César e Rodrigo Souza. Bem de pertinho. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com a programação da NGT.